Os telejornais têm divulgado a cada dia que a média móvel para alguns estados se encontra estável, para outros ela cresceu e para outros ela decresceu. Mas afinal, o que é a média móvel e como calculá-la? Bom, para nós falarmos um pouquinho sobre média móvel, nós temos que voltar um pouco e falar um pouco sobre estatística. E afinal, o que é estatística aí em matemática? Quando você fala em estatística, você lembra logo de tabelas, de gráficos, de números. Mas estatística nada mais é do que o ramo da matemática especializado em coletar, organizar, representar e interpretar dados com objetivos de estudar fatos, fenômenos e comportamentos. Então é o seguinte, algumas empresas que trabalham, com estatística, elas coletam dados, organizam esses dados, que nós chamamos aí de rol. Depois dessa organização de dados, ela aloca esses dados em uma tabela. Dessa tabela ela calcula medidas de tendência central, medidas de dispersão. Ela também organiza esses dados que estão na tabela através de gráficos. E desses gráficos geram então relatórios. Sejam para mostrar para a população algum dado estatístico ou para também empresas que contratam essas empresas de estatísticas justamente para verificar se o ramo de negócio está realmente alocado naquele determinado local e outras informações importantes. Mas realmente o que são medidas estatísticas? Estudaremos aqui algumas medidas de tendência central. De que modo simplificado trazem consigo informações do comportamento geral da população ou amostra estudada. Assim, consideramos as seguintes medidas estatísticas. Nós temos aí a média aritmética, chamada também de média aritmética simples. Nós temos a média aritmética ponderada. Nós temos a famosa moda e também a mediana. Mas para esse estudo aqui de hoje, nós vamos nos concentrar na média aritmética simples. Então, o que é realmente essa média? É uma medida de tendência central que se comporta com um ponto de equilíbrio dos valores obtidos a partir de um conjunto de dados. Então, dentre todas as medidas de tendência, talvez seja a mais popular. Desde a escola, nós acostumamos aí a calcular a nossa média escolar, pegando aí a média do ano, que seria a média das 4 unidades dividido por 4, ou as escolas que têm apenas 3 unidades, pegam a média das 3 unidades e dividem por 3, e elas realmente estão no cotidiano da gente. Quando nossa amostra ou população apresenta uma distribuição de frequência aproximadamente simétrica e não apresenta valores muito deslocados, isto é, valores extremamente afastados uns dos outros, sua utilização para estimar informações da amostra se torna mais eficiente. Então, como é que nós calculamos aí a média aritmética? Eu trouxe aqui um exemplo, um modelo. São valores aqui que são frequências cardíacas, que foram sido anotadas e organizadas aí em um rol, de forma aí crescente. Então, nós temos esses valores, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 85, 88, 90 e 92. Como é que nós calculamos, então, a média aritmética? Então, a média aritmética nada mais vai ser do que o somatório desses valores dividido pela sua quantidade. Então, nós temos aí 10 valores que são somados aí no numerador da fração, dividido pela quantidade deles. Isso nos traz, então, uma média aritmética, que justamente a média de frequência cardíaca dos alunos foi de 82, como nós estamos vendo aí neste cálculo. Isso significa que se todos os batimentos fossem iguais, seria esse o valor encontrado. Observe ainda que o valor da média aritmética é sempre maior ou igual que o menor valor e menor ou igual que o maior valor da lista de números. Bom, mas como calculamos então a média móvel? Bom, a partir desse exemplo anterior, vocês perceberam comigo aqui que a média móvel é calculada como uma média aritmética. E a partir do consórcio de veículos de imprensa, onde são aí demonstrados todos os valores diariamente, eles pegam então os 7 dias, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6 e dia 7, e divide isso pela sua quantidade. Então nós temos aí um gráfico que mostra justamente
a média móvel aí num período aí que pode ser de 7 dias ou 14 dias. Né? Se forem 7 dias, eles vão somar os 7 dias analisados e dividir por 7. Ou se forem 14 dias, eles fazem esse mesmo percurso, né? Somam os 14 e divide por 14. E aqui então nós temos, vocês verem no gráfico, nós temos aqui do primeiro quadradinho para o segundo, nós temos um crescimento dessa média móvel, né? No caso aí pode ser de casos de infectados ou então de mortes no Brasil. Se nós analisarmos do segundo quadradinho até o quarto quadrado, né, desse gráfico, nós temos quase uma estabilidade. Né? Não teve nem muito aumento, nem muito decréscimo. E do quarto quadradinho para o quinto, nós temos então um decréscimo, né? Uma queda aí no gráfico. Então, desta forma que analisamos então a média móvel a partir deste cálculo. Agora, a média de incubação dos vírus, os especialistas eles recomendam comparar a média móvel num período de 14 dias. É o modelo adotado pelo jornal americano New York Times. Então a média móvel é a média de casos ou mortes dos últimos 7 dias, né? Esses são os critérios, né? A variação é a mudança de média móvel nos últimos 14 dias, que é justamente adotada aí pelo jornal norte-americano. E a estabilidade são as variações de até 15% para mais ou para menos. Então, se este percentual for de até 15%, é considerado estável. Se for acima de 15% positivos, está em crescimento. Se for mais de 15% negativos, está em queda. Então é assim que os jornais, né, a cada dia ou a cada semana, eles mostram para a população como anda então o crescimento, o decrescimento ou estabilidade do vírus no Brasil. Agora, para que esse aumento ou diminuição da média móvel ele ocorra, é necessário que nós tomemos alguns cuidados e prevenções, não somente a população, mas também o governo em si. Então, as recomendações, né, que todos nós conhecemos, mas é bom a gente sempre retomar, né, lavar as mãos com frequência, usar sabão e água, álcool em gel, manter uma distância segura das pessoas que estiverem tossindo ou espirrando, né, use máscara quando não for possível manter o distanciamento físico, não toque nos olhos, no nariz ou na boca, cubra seu nariz e boca com o braço dobrado, né, ou um lenço ao tossir ou espirrar. Fique em casa se você se sentir indisposto. Procure atendimento médico se tiver febre, tosse e dificuldade para respirar. Né? E sempre nós alertamos que vocês devem ligar com antecedência para o plano, o órgão de saúde, né, para pedir direcionamento à unidade mais adequada. Isso protege você e evita a propagação de vírus e outras infecções. Então é desta forma que é calculado então a média móvel, seja ela de casos de infectados ou mortes, né, no Brasil ou no mundo. Espero que vocês tenham gostado. Né, quem aí não sabia, né, como calculava o que era a média móvel, né, ou então não se sabia a definição dela, hoje vocês aprenderam que a média móvel significa então uma média aritmética simples. Um grande abraço para todos vocês. Compartilhe esse vídeo, é uma informação pública aí para todos. Um grande abraço a todos e até a próxima.